Na aula de hoje, nós vamos estudar a fase inicial do processo administrativo. Se vocês pegarem a IN 128 do INSS, que nós já comentamos nas aulas anteriores, e aí, desde já, eu recomendo que vocês acessem essa IN através do link, né, de normas interativas. Vocês procuram no Google normas interativas e lá vocês colocam INSS 128. Nesse canal do governo, as normas vão estar sempre atualizadas. Se vocês pegarem o texto dessa instrução normativa, vocês vão ver que nós já tivemos diversas mudanças. Então, a gente precisa sempre se preocupar em acessar o texto atualizado. Então, o processo administrativo, ele se divide em 3 fases. Ele tem a fase inicial, tem a fase instrutória e tem a fase decisória. Isso ainda no âmbito do INSS. Na instrução normativa, a fase inicial está no capítulo 4. A partir do artigo 550, nós encontramos as disposições sobre essa fase inicial do requerimento. E antes de passarmos à análise dos dispositivos da instrução normativa, eu quero ver com vocês algumas perguntas básicas que precisam ser feitas ao cliente na fase, né, inicial do processo. Nessa fase que inicia ainda no nosso escritório, quando a gente está conversando com o cliente, quando a gente está fazendo a entrevista do cliente. Então, eu selecionei aqui para vocês algumas perguntas que são importantes e que vão ter uma repercussão direta no benefício, na aposentadoria, o que seja, né, o benefício que você vai solicitar do seu cliente. Então, a primeira pergunta é saber se aquele cliente ele tem tempo especial. Provavelmente, se a gente utilizar essa linguagem, né? Se eu perguntar se o cliente tem tempo especial, talvez ele não saiba responder. Mas o objetivo aqui é a gente descobrir se esse cliente ele já trabalhou exposto a agentes nocivos à saúde, agentes físicos, químicos e biológicos. Se o cliente ele der indícios de que trabalhou com exposição a agentes nocivos, isso é importante, por quê? Porque a gente pode, né, se for o caso, pleitear uma aposentadoria especial, ou a gente pode converter o tempo especial em tempo comum e com isso aumentar o tempo de contribuição do nosso cliente. Essa conversão de tempo especial em tempo comum, ela é possível até a emenda constitucional 103. Até 13/11/2019, a gente ainda pode converter o tempo especial em tempo comum. Lembrando que quando eu faço essa conversão, o tempo do homem aumenta 40%. E o tempo da mulher aumenta 20%. Então, essa é uma pergunta importantíssima para a gente fazer ao nosso cliente já na triagem, na entrevista que nós realizamos antes de iniciarmos o requerimento previdenciário. Também é importante a gente saber se esse cliente ele possui tempo rural. Por quê? Porque, embora vocês não desejem pleitear uma aposentadoria rural, mas é possível computar o tempo rural para fingir benefícios previdenciários e buscar uma aposentadoria híbrida, essa aposentadoria que soma tempo rural com tempo urbano, destacando que, nos casos de aposentadorias híbridas, a idade a ser considerada é a idade comum, 65 anos do homem, 62 anos da mulher, que é a nossa regra atual. Então, isso é muito importante, porque assim como o tempo especial pode fazer com que o tempo do nosso cliente ele aumente, e isso pode dar acesso a uma regra mais benéfica, a um valor de benefício mais vantajoso, ou até mesmo possibilitar que o nosso cliente ele se aposente mais cedo. Também é importante perguntar se esse cliente trabalhou no exterior, porque o Brasil possui convênios com diversos países e é possível a gente aproveitar tempo de contribuição de alguns países para os benefícios do INSS aqui no Brasil. Importante também saber se trabalhou como professor. A gente sabe que as aposentadorias de professor, elas têm regras diferenciadas. Tem regras que são, né, que possibilitam o acesso ao benefício mais cedo. Então, também é um caso a analisar se aquele cliente ele possui tempo em magistério. Também é importante saber se possui tempo de regime próprio de previdência social. Será que o nosso cliente ele já foi servidor público, titular de cargo efetivo de algum ente federativo que tenha a RPPS?
Porque se a resposta for positiva, é importante a gente saber que é possível fazer a chamada contagem recíproca do tempo de contribuição, ou seja, eu vou, buscar aquele tempo do RPPS através de uma certidão de tempo de contribuição e averbar no INSS para requerer o benefício, caso seja necessário, caso seja mais vantajoso. Isso precisa ser analisado no caso concreto, através de um planejamento previdenciário. Perguntar se prestou tempo de serviço militar, porque também é possível contar para fins de aposentadoria. Uma decisão que a gente precisa, já quando a gente vai fazer o requerimento, é saber se você permite ou não a reafirmação da DER, ou seja, reafirmação da DER significa a gente permitir que o INSS altere a data de entrada do requerimento para uma data posterior à implementação do benefício pleiteado ou outro mais vantajoso. Então, essas são algumas perguntas que eu oriento que se faça nessa entrevista com o cliente, dentre outras que vocês vão estabelecer na prática da advocacia de vocês. Então, vamos agora para a instrução normativa. Então, na instrução normativa, com relação a essa fase inicial, tem essas considerações gerais que eu fiz para vocês e tem quais são os interessados legitimados. Qual é a pessoa que pode requerer um benefício perante o INSS? Quem é o interessado? Então, no artigo 524 da IN, nós encontramos que o interessado é o próprio segurado, ou seja, aquele que tem qualidade de segurado perante a Previdência Social, o beneficiário, porque beneficiário é gênero, e aí dentro de beneficiários nós temos as espécies segurados e dependentes. Então, o segurado ele pode ser um interessado direto, por exemplo, quando ele vai pedir uma aposentadoria, quando ele vai pedir um auxílio por incapacidade, um salário maternidade, ele é um interessado direto. Mas também pode ser pelo beneficiário, aquele que intervém no processo, como por exemplo, o dependente, e pode ser também feito através de uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, no artigo 524, inciso 4 da IN 128, ela tem uma atuação restrita. Ela pode, ela é considerada interessado legítimo quando for para requerer auxílio incapacidade em favor de segurado que lhe presta serviço, uma empresa requerendo o auxílio incapacidade temporária do seu empregado, por exemplo. Também quando for preciso fazer a contestação do nexo técnico previdenciário em benefícios de requerimento por incapacidade. Isso é quando a gente está ali diante de um benefício que vai ser concedido na modalidade acidentária, ou seja, reconhece que foi decorrente de um acidente de trabalho. Então, surge para a empresa essa classificação como interessado para contestar, se ela quiser, esse nexo técnico previdenciário. Também é importante a gente destacar o artigo 524 no parágrafo 6º, que fala dos casos de falecimento do segurado. Então, muitas vezes a gente tem ali um segurado que fez o requerimento do seu benefício, mas que no curso do processo ele falece. E aí, quem é que pode requerer? Quem é que pode dar continuidade a esse processo, a esse requerimento? E o parágrafo 6º do artigo 524, ele traz que, no caso de falecimento do requerente do benefício, os dependentes ou herdeiros poderão manifestar interesse no processamento do requerimento já protocolado. Hipótese em que, obrigatoriamente, deverá ser comprovado o óbito do requerente e, se for o caso, anexado o comprovante de agendamento eletrônico, sendo mantida a DER na data do requerimento inicial. Ou seja, pode requerer os dependentes, e aí quem são os dependentes? Pode requerer essa continuidade do processo. Os dependentes são aqueles que estão elencados na legislação, dependentes da primeira classe, cônjuge, companheiro, filhos, da segunda classe os pais, da terceira classe os irmãos. Observados aqueles detalhes, filho até 21 anos, não é emancipado de qualquer condição, ou após os 21 anos, se tiver incapacidade. Os irmãos, nessa mesma condição, sendo que os pais e os irmãos precisam comprovar a dependência econômica. Então,
o segurado faleceu e no curso do processo. Então, primeiro, quem é legitimado para dar continuidade àquele processo são os dependentes desse segurado. Ah, mas não tem nenhum dependente na forma da legislação previdenciária. Quem é que pode? Os herdeiros em geral. E aí pode dar continuidade ao requerimento e, se for concedido, vai ser mantida a data de entrada do requerimento, que é a DER, para que essa pessoa receba os retroativos desde a data que aquele segurado ele fez o requerimento. Também é importante destacar o parágrafo 4º do artigo 524 da IN, que fala da atuação dos advogados para representar os interessados legitimados. Então, o requerimento disposto no caput poderá ser realizado por representante devidamente qualificado na forma do artigo 527. Então, nós, advogados, também somos legitimados desde que tenhamos, aquela procuração com poderes específicos para representar os interesses dos segurados perante o INSS. Inclusive, nós, advogados, temos, você pode fazer um cadastro na OAB e se habilitar para ter acesso ao GERID, que é um sistema, é como se fosse um PJE do INSS. Então, através do GERID, você vai ter acesso e você pode requerer, você vai ter uma senha, você vai ter na verdade, você vai entrar com o seu certificado digital e ali você vai poder fazer os requerimentos em nome dos seus clientes, juntando, obviamente, a procuração e toda a movimentação do processo vai aparecer para você, sem que você tenha que ficar toda hora naquela tensão de entrar no meu INSS de cada um dos seus clientes. Então, é possível, procurem a OAB e a OAB vai orientar como é que faz esse cadastro. Também é importante saber como é que o INSS, depois que eu der a entrada, como é que o INSS vai comunicar os atos. O principal canal são os canais remotos. Então, quando a gente vai fazer o requerimento, seja pelo GERID, seja pelo meu INSS, vai aparecer a opção. Você aceita acompanhar esse processo através do meu INSS, do e-mail. E se você clicar que sim, então a partir dali a comunicação vai ser feita dessa forma. Então, no artigo 547, consta que o servidor daquela unidade, responsável pela análise, tramitação do processo, ele deve notificar os interessados sobre possíveis exigências, bem como decisões e seus fundamentos, mediante uma comunicação formal. Então, essa comunicação atualmente acontece através do e-mail, através do meu INSS. Então, fez o requerimento, é importante ficar atento às exigências, porque se for aberta uma exigência, a gente tem 30 dias para poder cumprir essa exigência. Você pode ser notificado através do GERID, que é o acesso do advogado, ou pelo meu INSS do cliente. Essas notificações representam que as notificações que representem intimações para comparecimento no INSS, a IN diz que precisa ser com antecedência mínima de 3 dias úteis. Raramente acontece, mas pode ser que o INSS exija que o interessado compareça pessoalmente, e aí está no parágrafo 3º do artigo 547. Mas, como eu disse a vocês, a regra de comunicação são os canais remotos, e isso é reforçado no artigo 594 da Instrução Normativa. Então, pessoal, essa seria um arcabouço da fase inicial do processo, do processo previdenciário, junto ao INSS. Na aula seguinte, a gente vai estudar a fase instrutória do processo administrativo previdenciário. Eu encontro vocês na próxima aula.